Como que eu faturei? Meu Deus. 35 mil reais. Isso aqui, 1 milhão de diamantes, 5 mil dólares na época. Não, na verdade, isso aqui dá 25 mil reais, tá? Mas eu já cheguei a faturar mais de 1 milhão de diamantes no mês. Ou seja, 35 mil reais naquela época. Foi 1 milhão 250 diamantes, mais ou menos. O que é diamante? O que é isso que você tá falando? Que live é essa? É live de venda? Precisa ser famoso? Precisa fazer dancinha? Claro que não. Live de batalhas de live, não é venda de produto, é live você conversando, você fazendo as batalhas de live. Em um só mês eu fiz 35 mil reais, eu fiz vários meses seguidos, 1 milhão de diamantes, que dá mais ou menos uns 25 mil reais, pra época do valor que tava o dólar na época. Eu fiz vários meses seguidos, uma média de 20 mil reais, então dá sim pra viver e viver bem de lives. Gente, vou falar pra vocês, eu só saí do mundo das lives porque agora eu ensino vocês, porque antes de eu ensinar, eu falei assim, eu nem queria ensinar pra streamer, vou falar pra ti já como é que eu fiz, etc. Mas eu nem queria ensinar pra streamer. Eu falei, cara, eu gosto de ensinar o que eu ensino, que é a parte muito de reprogramação mental, reprogramar seu verdadeiro eu, pra ter uma energia diferente, manifestar as coisas. Eu amo ensinar isso. Eu amo ensinar sobre isso. E aí, aconteceu que o universo me direcionou o quê? Pra ensinar pra streamer. Só por isso que eu fiquei, porque senão, se eu não fosse ensinar, que é o que eu gosto de fazer, sobre o que eu ensino, eu estaria ainda fazendo live, porque a grana é muito boa. Eu tenho várias alunas que fazem, inclusive, esse valor. E o que eu fiz? Eu tomei uma decisão, eu falei que eu ia ter essa placa, eu fiquei obcecada por essa placa, era algo que me motivava. Então uma das minhas obsessões na época foi essa placa e também apartamento. Eu adorava mudar de apartamento porque eu sempre morei de aluguel e quando eu morava em São Paulo, então era uma escolha minha. Hoje eu moro em Floripa, eu tenho essa possibilidade de mudar para onde eu quiser. Por enquanto é assim que eu gosto de viver. E era o que me motivava, me mudar de apartamento, um novo local, um apartamento com um aluguel um pouco maior, num lugar melhor, com uma decoração melhor, era o que me motivava. Então o que eu fiz? Eu fiquei obcecada pela placa, pelo apartamento. Eu me dediquei muitos dias e muitas horas. Tiveram meses que eu já cheguei a fazer, se eu me recordo, uns 26, eu tenho que olhar ali no relatório, 26, 25 dias, talvez 26 de live, e 260 horas eu cheguei a fazer. A minha média era 180, tinha meses que era 160, por quê? Porque eu já tinha construído meu time. Mas quando eu precisava construir o time de fato, 260 horas eu cheguei a fazer no TikTok de lives, calculei quanto que dá por dia. Então eu realmente decidi fazer acontecer. Junto com isso, eu ia fazendo batalhas de live, e as minhas batalhas eu deixava meio que um horário fixo com cada streamer que poderia batalhar comigo, porque eu sabia que se eu não deixasse marcado um horário fixo, eu poderia procrastinar, e não era isso que eu queria já ter marcado com alguém e ter uma atrás da outra. E aí era legal também que as pessoas do time do outro lado dava tempo de reagir, porque eu fazia hora marcada, pelo menos uma hora com cada uma. E aí o time da outra pessoa também poderia vir me conhecer, quem passasse pela For You poderia me conhecer. Outra coisa que eu fazia, eu aumentava minha rede de network, eu postava vídeo todo dia. E nem que fosse um vídeo falando assim, ó, tô em live, ou com uma foto, qualquer coisa, um vídeo fazendo carão. Eu não dedicava muita energia no conteúdo em si do vídeo, que tinha que ser algo muito desafiador, não. Eu só postava. E eu seguia muitas pessoas, as pessoas da galera da live, pra quê? Pra aumentar meu network, pra eles me verem que eu tava ali. Então, junto com tudo isso, o que foi o grande diferencial? Isso todo mundo faz, isso é meio que o básico, bem feito de todos. Junto com tudo isso, eu comecei a reprogramar a minha cabeça. Eu já aplicava a lei da atração, mas eu não entendia sobre nível de merecimento, sobre a relação com o dinheiro, eu não entendia sobre as crenças com relação à minha incapacidade, que eu achava que eu tinha, mas que eu tinha que fortalecer minha capacidade. Eu não entendia nada disso. É por isso que sempre, quando eu tava perto, eu sempre tava no quase. E talvez você seja uma streamer, alguém que tá vivendo da internet, tentando viver e tá sempre no quase. E aí, pra mim, teve uma época que eu travei nos 10 mil reais de faturamento, e que era massa também pra época. Mas eu falei, eu quero mais. Obrigada por isso aqui, mas eu decido fazer diferente. Foi aí que eu tomei uma decisão e comecei a entender. Eu falei, não, eu quero entender, quero estudar sobre isso aqui. Eu quero ir pro próximo nível. Aí eu comecei a estudar para destravar, para reprogramar a minha cabeça. No que eu reprogramei a minha cabeça, eu comecei a aplicar em mim, começou a dar certo. Depois comecei a ensinar para umas amigas e tudo mais, até que eu comecei a ensinar de fato em mentoria. Porque aí eu criei o meu método, eu estudei para isso. Sou pós-graduada em neurociência, psicologia positiva e mindfulness 3 em 1, e outras certificações eu também tenho. Então eu direcionei tudo primeiro para mim, depois para os outros. Por isso que deu tão certo. Então você tem que ser obstinado, você tem que fazer o básico bem feito, mas você tem que ter um alinhamento, pensamento com sentimento com ação. Você vai entender que vai mudar o seu campo e as coisas vão começar a acontecer sim, a graça vai descer. Então eu sempre fui grata pelas coisas que
eu tava conquistando, pelo que nem tinha acontecido, mas mais do que isso eu precisava reprogramar o que eu pensava de mim sem mesmo perceber, porque racionalmente todo mundo quer fazer 1 milhão de diamantes, mas o que tá aqui, ó, o que isso aqui diz sobre você, porque isso aqui vai determinar o seu comportamento, vai determinar o que o teu cérebro enxerga no externo e vai determinar a sua energia também. Me conta aqui nos comentários qual foi o máximo que você já fez de diamantes em um mês, se você já vive de lives, se você não vive e quer se candidatar para uma vaga gratuita na minha agência. Vem aqui na descrição do vídeo. Carol, eu quero começar pelo profissão streamer, não quero estar em agência. Vem na descrição do vídeo. Carol, eu quero ir pra mentoria. M de mentoria. Vai aqui na descrição do vídeo. Tudo na descrição do vídeo. Beijo pra você e até a próxima.